bancos entram em colapso, o mercado de ações despenca. O que isso tem a ver com o livro do Apocalipse e os eventos do fim dos tempos? Para onde está indo essa economia? Estamos por um fio como nação nos Estados Unidos com 31 trilhões de dólares dívida nacional? Essa economia está à beira do colapso? Certamente não sou um alarmista, nem um teórico da conspiração, mas ainda assim, quando vejo o fio tênue pelo qual a economia está pendurada, isso precisa me preocupar. E quando olho para isso sob a ótica da profecia, me preocupo ainda mais. O presidente Joe Biden dos Estados Unidos foi à televisão para tranquilizar o povo americano de que o sistema bancário está seguro, é confiável, ninguém vai perder dinheiro. Por que ele teria que fazer isso se não houvesse uma crise real? O presidente não vai simplesmente à televisão e fala, a menos que haja algum tipo de crise real. Muitos economistas sentem e percebem que estamos à beira de uma recessão econômica. Alguns estão prevendo uma recessão, outros são um pouco mais cautelosos quanto a isso. Os economistas não querem assustar o público americano. Há alguns anos, Howard Ruff escreveu um livro chamado O Próximo Colapso Econômico, e ele fez uma afirmação interessante dizendo: quando a América espirra, por causa de como a economia é interligada, o resto do mundo pega pneumonia. Nossa economia é interligada. Se a economia americana sofre, a economia do resto do mundo também vai sofrer. Agora, como podemos olhar para isso através dos olhos da profecia bíblica? A profecia bíblica tem algo a dizer sobre a economia? Uma coisa que venho observando é o seguinte: a intervenção do governo federal no Banco do Vale do Silício. Se de fato a economia ficar realmente instável, será que o governo federal teria uma atuação mais forte na tomada de controle dos bancos? Como isso também se relaciona com uma sociedade sem dinheiro em espécie? Há muitos que estão, e você mesmo sabe, na prática você pode ir ao supermercado, tem seu cartão de débito, seu cartão de crédito vinculado diretamente ao seu banco. Mas e se os bancos não conseguirem pagar suas dívidas adequadas? E se os bancos derem calote? Então, quando você passar o cartão, ele não vai funcionar no supermercado. Será que, à medida que avançamos cada vez mais para uma sociedade sem dinheiro em espécie e cada vez mais para o controle centralizado, pode ser que, em um momento de crise nacional, em um momento de desastres naturais, fome, incêndio, enchente, terremoto, em tempos de guerras e rumores de guerras, como estão previstos em Mateus 24, em tempos de ilegalidade, pode ser que, em um momento de economia instável, os desastres naturais, a ilegalidade, o roubo cibernético realmente levem nossa economia ao colapso, o governo sinta que precisa assumir mais controle e, então, nesse mesmo momento, haja um falso reavivamento religioso que una igreja e Estado e introduza a marca da besta. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre a crise que está por vir. Vamos para o último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse. Olhamos lá no capítulo Apocalipse 17. O que a Bíblia diz sobre uma crise iminente? Bem, a primeira coisa que a Bíblia menciona é uma união de poderes. Poderes políticos, poderes financeiros, poderes religiosos. Apocalipse 17, 13, 14. Estes, ou seja, esses poderes, os reis da terra que se unem ao poder da besta que se levanta, estes têm um mesmo pensamento e entregarão à besta o seu poder e autoridade. Portanto, aqui vemos uma união política, econômica e espiritual. Essa união, sob os auspícios do poder da besta, a religião caída sob os auspícios da Igreja Romana, estes, no versículo 14, farão guerra ao Cordeiro. O Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis, e os que estão com ele são chamados, escolhidos e fiéis.
Portanto, nessa crise final, haverá uma união de poderes. Agora, o capítulo 18 de Apocalipse confirma isso com uma linguagem ainda mais vívida. Está falando sobre os tempos do fim. Está falando sobre uma mensagem dada a nós por Deus. Você está falando sobre a terra cheia da glória de Deus. E se você for até o versículo 3, é um versículo muito fascinante em Apocalipse 18, diz: todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, os reis da terra se prostituíram com ela e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas luxúrias. Está falando sobre a Babilônia. Agora, isso certamente não está falando sobre a antiga cidade da Babilônia. A antiga cidade da Babilônia foi conquistada pelos persas em 539 a.C. Ela está em ruínas desde então. As profecias de Jeremias e Isaías previram que a Babilônia seria destruída e nunca mais seria reconstruída. João está escrevendo aqui na última parte do primeiro século, 95, 96 d.C., e ele fala não sobre a Babilônia literal, mas sobre a Babilônia espiritual, um sistema religioso apóstata e falso que passa a taça do vinho de suas doutrinas falsas e as pessoas ficam embriagadas ou inebriadas com as doutrinas falsas da Babilônia. O que elas precisam é do vinho puro do Evangelho para despertá-las, para que possam compreender a verdade bíblica. Jesus disse em João 8, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Bom, vocês conhecerão a verdade. João 8, 32, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E em João 14 ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E em João 17, 17 ele diz, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A verdade nos liberta e ele nos santifica por meio de sua palavra, que é a verdade. No livro de Tessalonicenses diz, 2 Tessalonicenses capítulo 2 diz, no capítulo 1 e 2 diz, eles não amaram a verdade, por isso acreditaram na mentira. Então, o que é Babilônia? Babilônia é um sistema religioso que se afastou da verdade da palavra de Deus. Homens e mulheres, então, acreditam em uma mentira. Para resolver os problemas do mundo, existe essa confederação, essa falsa unidade dos poderes político, religioso e econômico do mundo. Agora, repare no que acontece de acordo com Apocalipse 18, 17. Porque em uma hora suas riquezas chegaram ao fim. Nessa uma hora suas riquezas chegam ao nada. Agora, se o desastre do Banco do Vale do Silício nos ensina algo, se os desastres bancários de 2008 nos ensinam algo, eles nos mostram que a economia está por um fio muito tênue e pode colapsar muito, muito, muito rapidamente. Se isso realmente acontecesse, o governo poderia facilmente assumir o controle dos sistemas econômicos do país, impactando o mundo e introduzir uma sociedade sem dinheiro físico. Agora, estou dizendo que isso vai acontecer amanhã ou depois de amanhã? De forma alguma, mas nós vemos tendências. Essas tendências estão levando ao controle centralizado. Essas tendências estão levando à deterioração das liberdades humanas e à restrição da liberdade religiosa. É para isso que elas estão caminhando, porque você pode controlar o comportamento das pessoas controlando a economia. Quanto mais instável a economia se torna, quanto mais bancos quebram, mais o governo precisa intervir e assumir o controle. E quanto mais controle existe, mais você perde suas liberdades. Na verdade, em Apocalipse 13, 15, fala sobre um tempo em que, a menos que homens e mulheres recebam a marca da besta, eles não poderão comprar nem vender e, em última instância, um decreto de morte será emitido. Então, qual é o quadro? Como esse quadro está se formando? Deixe-me resumir para você. A Bíblia prevê um tempo de desastres naturais, um tempo de desobediência civil, um tempo de fomes, incêndios, enchentes em nossa sociedade. Ela descreve um tempo em que a economia está em situação instável. Você pergunta, onde isso está na Bíblia? Tiago 5 fala sobre eventos do tempo do fim e a economia. Portanto, a Bíblia fala sobre essa economia muito instável, onde e fala sobre o fato de que, nesse momento, o governo intervém para assumir o controle central.
Ao fazer isso, um dia comum de descanso e adoração é instituído para trazer a nação de volta a Deus, mas é uma adoração forçada, uma adoração coagida. É a adoração dos ensinamentos e mandamentos dos homens em vez do verdadeiro sábado de Deus. Mas vamos ao livro de Tiago e olhamos aqui para o capítulo 5 de Tiago e repare como esse capítulo trata da economia. Diz em Tiago 5, agora vós ricos chorai e gemei pelas desgraças que hão de vir sobre vós. Ricos gemendo, ricos chorando, por quê? As vossas riquezas estão apodrecidas, as vossas roupas estão comidas pela traça, o vosso ouro e a vossa prata estão enferrujados e a ferrugem deles será testemunho contra vós. Por quê? Porque a economia entrou em colapso, é por isso. Agora repare, tendes acumulado tesouros nos últimos dias. O salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, que por fraude retivestes, clama, e os clamores dos ceifeiros chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Então, o que aconteceu? Os ricos ficaram mais ricos, os pobres ficaram mais pobres. Há um colapso econômico e, à medida que esse colapso acontece, os ricos gemem. Observe, de fato, o salário dos trabalhadores, vocês ceifaram seus campos, retiveram por fraude, então são trabalhadores comuns, eles ceifaram seus campos, trabalharam para vocês, mas vocês não os pagaram salários adequados. Isso chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Continuo, versículo 5. Vivestes na terra em prazeres e luxúria. Esses são os ricos, super ricos do mundo. Eles viveram com prazer, vocês engordaram seus corações para o dia do abate. Vocês condenaram e mataram o justo. Ele não resiste a vocês. Portanto, agora repare, o que isso tem a ver com a vinda de Jesus? Portanto, sejam pacientes, irmãos ou irmãs, até a vinda do Senhor. Vejam como o lavrador espera pelo precioso fruto da terra, aguardando pacientemente até que receba a chuva temporã e a serôdia. Vocês também sejam pacientes, fortaleçam seus corações, pois a vinda do Senhor está próxima. Quando vemos fome, fogo, enchente, quando vemos guerra e conflito, quando vemos a economia por um fio e mais controles externos, quando vemos a erosão da liberdade religiosa e, ao mesmo tempo, o evangelho sendo levado até os confins da terra, pregado de forma credível, honesta e poderosa, a verdade de Deus, quando vemos tudo isso, saibam, ele diz, que o fim está próximo. Agora, há várias declarações de uma autora muito respeitada que os adventistas do sétimo dia acreditam ter recebido o dom de profecia, que parecem se assemelhar muito às coisas que temos lido. Deixe-me ler algumas delas para você. Deus permitirá para todos os efeitos que sua vontade seja anulada em nossa terra, e a apostasia nacional será seguida pela ruína nacional. Então, a vontade de Deus sendo anulada, vemos isso acontecer hoje. Um desrespeito ou desprezo pelos mandamentos de Deus. Os ensinamentos morais e éticos básicos que você encontra nas Escrituras. A vontade de Deus, para todos os efeitos, será anulada em nossa terra, e a apostasia nacional será seguida pela ruína nacional. Quando isso acontece, abre-se a porta para o totalitarismo. Abre-se a porta para a restrição das liberdades religiosas. Próximo. Não há muitos, nem mesmo entre educadores e estadistas, ou seja, professores, autoridades governamentais, que compreendam as causas que estão por trás do estado atual da sociedade. Aqueles que detêm as rédeas do governo não conseguem resolver o problema da corrupção moral, da pobreza, do pauperismo e do aumento da criminalidade. Como essa afirmação é verdadeira. Aplaudimos os melhores esforços de cada líder político e oramos por nossos líderes, como diz o apóstolo Paulo, para resolver os problemas da pobreza, para resolver os problemas do crime, para resolver os problemas da corrupção moral. Mas repare, há poucos que entendem a verdadeira razão para isso, mas essa afirmação continua.
Eles estão lutando em vão para colocar as operações comerciais em uma base mais segura. Eles estão lutando em quê? Em vão. A economia está por um fio. Se os homens dessem mais atenção aos ensinamentos da palavra de Deus, encontrariam uma solução para os problemas que os afligem. Isso se encontra em um livro chamado Nono Testemunhos, página 13. E então esta declaração do Manuscript Releases, volume 13, página 236, realmente me chamou a atenção. Agora, isso foi escrito, essa declaração foi escrita há mais de 100 anos. Haverá muitas grandes falências em bancos terrenos. Quando li isso, pensei, falência do Silicon Valley Bank, falências bancárias de 2008, haverá muitas grandes falências em bancos terrenos. E em especulações, o que parece se referir ao mercado de ações, incluindo mineração e imóveis, o que incluiria a queda no mercado imobiliário. Então vemos essas coisas sendo previstas. Agora, que lições tiramos disso? Como um cristão que crê na Bíblia ou como um descrente, que lições podemos aprender? A primeira lição que aprendemos é esta. Você se lembra do que Jesus disse em Mateus 6,33? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Filipenses 4,19. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Davi disse nos Salmos, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Qual é a primeira lição? A primeira lição é, se você deposita sua confiança no dinheiro que tem no banco ou em sua posição econômica, o chão sob seus pés vai tremer e você se verá em colapso emocional quando a economia entrar em colapso. Existe algo muito mais sólido em que podemos colocar nossa fé, e isso é a palavra de Deus. Esse é o nosso relacionamento vivo com Jesus Cristo. Agora, isso significa que devemos não ter sabedoria econômica? De forma alguma. Isso significa que devemos sair por aí, vender tudo o que temos e viver como um mendigo? De forma alguma. O que isso significa é que nossa confiança está em Cristo. Nossa confiança está nas coisas da eternidade. Que reconhecemos que os movimentos finais serão rápidos. Que haverá uma deterioração muito rápida e repentina no setor econômico. Portanto, a primeira lição é colocar sua fé nas coisas que realmente importam. Aprenda a viver da forma mais simples possível. Aprenda a não depender de quantias excessivas de dinheiro para lhe proporcionar a alegria e a felicidade da vida. Que essa alegria, que essa felicidade seja encontrada em Cristo. Agora, aqui está a segunda grande lição. Coloque sua prioridade constantemente nas coisas do céu. Coloque sua prioridade nas coisas do céu. Não apenas não coloque sua prioridade nas coisas da terra, mas coloque sua prioridade nas coisas do céu. Quão envolvido você está com as coisas da eternidade? Você está compartilhando o amor de Cristo com seus amigos e vizinhos? Você já deu a eles algum material de leitura? Você os convida para sua casa para assistir DVDs espirituais? Você compartilha Cristo com as pessoas no seu local de trabalho? Você está ensinando seus filhos sobre as coisas da eternidade? Ou eles estão tão consumidos com televisão e videogames que não têm tempo? Coloque sua prioridade nas coisas do céu. E, por fim, reconheça que o cenário está sendo preparado para um colapso econômico, um boicote econômico pouco antes da vinda de Jesus. O que vemos agora não é o fim. O que vemos agora é a preparação para o fim, e o fim está muito próximo. Jesus disse, quando virdes todas estas coisas, sabei que estou perto, às portas. Onde está Cristo hoje? Ele está à porta. Se eu for à sua casa e estiver batendo à porta, posso chegar mais perto sem entrar? De jeito nenhum. O que Jesus deseja? Ele deseja um grupo de pessoas totalmente entregues a Ele. Um grupo de pessoas cujas vidas são comprometidas com Ele. Um grupo de pessoas que tudo o que querem é o que Ele quer.
cujos desejos são os desejos dele, cuja vontade é a vontade dele. Um grupo de pessoas que tudo o que querem fazer é agradar a Jesus. Você quer dizer hoje, Senhor, eu quero te agradar. Eu não quero colocar minha confiança nas coisas que eu tenho. Eu não quero colocar minha confiança nas minhas finanças. Eu quero colocá-la no Cristo vivo. Vamos orar juntos. Pai Celestial, nós te agradecemos pela oportunidade de estudar a Tua palavra hoje. Te agradecemos porque em um momento em que a economia está por um fio, podemos ter confiança em Jesus, podemos colocar nossa esperança em coisas de valor eterno, coisas que realmente vão durar para sempre. Então, abençoa-nos enquanto fazemos isso. Esteja conosco, nós te pedimos. Guia-nos a tomar decisões prioritárias. Que as palavras de Cristo ecoem em nossos corações. Buscai primeiro o reino de Deus. Anseiamos por fazer isso e oramos para que estejas conosco, para nos conduzir por esta próxima fase da história humana e nos preparar para a vinda de Cristo. Em nome de Jesus. Amém.